A Ambima começou a desenvolver um projeto piloto da Rede de Tecnologia de Registros Distribuídos, ou a DLT, e o objetivo principal é impulsionar a oferta de ativos tokenizados. Este projeto tem como foco fundos de investimentos e também debêntures, com a simulação do ciclo completo de um ativo tokenizado, desde a sua estruturação até a liquidação. Para explicar mais sobre esse tema, eu converso agora com o Eric Altafim, diretor da Ambima. Seja bem-vindo à nossa programação. Prazer tê-lo por aqui, Eric. Boa tarde, Gabriel. Obrigado pelo convite. Um prazer falar com todos. Valeu. Para quem já está enturmado com esses termos, está em casa. Mas agora, fiquei perdido em tantos palavrões que surgiram nesta chamada para a tua entrevista. Definitivamente, o que está sendo testado e quais são os principais objetivos deste novo projeto de DLT? Tá, então vamos começar para tranquilizar você e quem está ouvindo a gente. Ninguém precisa entender dessa sopa de letrinha para poder aproveitar os benefícios que ela traz para o mercado financeiro. A sopa de letrinha, ela passa para... A DLT é o blockchain, que todo mundo escuta. Elas são livros contábeis que você vai ter o registro das informações ali com garantia de um jeito muito mais barato. O que é o objetivo desse piloto? É testar hipóteses que a gente tem, que passa por um barateamento de toda a infraestrutura do mercado de capitais, para deixar papéis como debêntures e mesmo cotas de fundos mais barato para que o investidor possa ter acesso a investimentos melhores e em preços melhores. Perfeito. E aí, por exemplo, seria um barateamento por conta de eliminação de intermediários, maior facilidade no registro destes ativos investidos? Onde está o ganho especulado? Claro, estudado por vocês para o DLT, para o sistema de blockchain, nesta construção de fundos. Para a gente, como investidor, pessoa física, comprar aquela debênture ali, passa por uma série de intermediários no meio do caminho, para garantir segurança, para garantir transparência, para garantir que tudo vai funcionar. Quando você coloca numa rede DLT, o termo que você colocou, que é o termo correto, você tem uma simplificação desses papéis, e aí por isso um barateamento. Então a pessoa física, quando ela compra, vai ter o banco que estruturou, que vai continuar existindo, vai ter o banco liquidante, que eventualmente numa rede como essa, ele pode ter um papel diferente, porque a rede você programa ela, se chama smart contract, esse token, né? É uma representação digital daquela debênture neste mundo, e aí você vai barateando esses processos de forma tal que essa debênture fica mais acessível em tickets menores para as pessoas. Então, tem papéis como depositário, que hoje é regulado pela CVM, que você tem participantes como a B3 participando, que eventualmente eles podem ser mudados. O piloto ele não nasce com o objetivo de mudar esses intermediários, mas ele nasce com o objetivo de fazer esses testes. O mercado de tokenização já está acontecendo no Brasil, você consegue comprar debêntures tokenizadas, CCBs tokenizadas, e o ponto central que a gente quer atacar com essa rede é uma padronização. Se a gente tiver várias e várias tecnologias sendo usadas, que elas não são interoperáveis, que elas não são comunicáveis entre si, você começa a assumir o risco de ter bolsões de liquidez diferentes. E aí o preço, por mais que você barateie o custo, o bid and offer, que é a compra e venda, a taxa do papel, acaba ficando grande por falta de liquidez. Então a ideia da Ambima é colocar essa rede com uma única tecnologia, com uma única forma, permitindo para que os reguladores, como o CVM e o Banco Central, tenham acesso às informações de forma simples e barata. Então, custo de observância que a gente fala que os reguladores têm que ter, tendem a ser barateados. Se a gente criar um padrão único no mercado brasileiro, com acesso a todos, tá? Isso aqui é parte importante. Qualquer um, não precisa nem ser associado da Ambima, pode participar da construção dessa rede, onde a gente vai pilotar isso ao longo do ano que vem, para que no final do ano a gente tenha conclusões e aí consiga ser bastante assertivo e se precisa mudar alguma coisa de regulação ou quais são os ganhos efetivos, com esse objetivo de democratizar o investimento para todo mundo, para que todo mundo tenha acesso aos produtos do mercado de capitais, que está crescendo muito. Esse ano a gente já teve 380 bilhões de reais de emissão de debênture, então é um mercado bastante grande. Perfeito. E aí, Eric, eu tenho uma pergunta a ti em relação, por exemplo, a um outro projeto. Quem também estava tentando facilitar as relações era o Banco Central com o projeto do Drex.
A tecnologia que foi utilizada pelo Banco Central foi colocada na geladeira, foi abandonada por dois argumentos principalmente. É, pouco potencial de escalabilidade, de ser escalável, e também falta de transparência. São dois pontos que podem também atrapalhar o projeto de vocês, o desenvolvimento desta DLT, já que utiliza tecnologias que não são iguais, mas são parecidas, similares. A tecnologia é muito parecida, tá? Para não falar que ela é igual. Por definição, a gente pode ter mudanças nessa fase agora do projeto, mas por definição a gente queria ter uma interoperabilidade com o Drex, que era a moeda do Banco Central que estava sendo construída. Os problemas que o Drex enfrentou passam muito por privacidade, na verdade, tá? Essa escalabilidade que você comentou, garantindo a privacidade. Quando a gente pensa na rede DLT para o mercado de capitais, a volumetria é diferente. Então, não é que a gente não vai enfrentar esses problemas, mas enfrenta com uma magnitude diferente. Então, a gente acredita que tem solução para esses problemas nessa rede DLT para o mercado de capitais, que era mais difícil na discussão do Drex. Apesar da ideia do Drex seu depósito tokenizado ser muito boa e ela serviria como essa moeda de liquidação para o nosso mercado, ela não vai seguir o projeto como DLT, ela vai seguir o projeto sim, o Banco Central tem falado que vai seguir com o Drex, mas fora do DLT, então a gente vai precisar ter uma moeda, uma stablecoin, tanto se fala aqui, ligada no real, para fazer a liquidação desse mercado, é algo que vai ser discutido dentro do projeto também. Perfeito. E aí, por exemplo, eu trago este outro ponto. A DLT pode ajudar, por exemplo, a melhorar o sistema de garantias no Brasil, até melhorando a eficiência destes títulos, a eficiência das operações. Estruturalmente, o que ela pode trazer de benéfico para quem está tomando risco neste mercado? A garantia é uma das características que são facilitadas pela rede blockchain, tá? Você tem uma execução automática no tal do smart contract aqui, que é o token, né? Inclusive, tinha alguns projetos dentro do Drex que falava por isso. Você dá um CDB, tokeniza aquele CDB e ele serve em garantia do empréstimo. Se tiver um evento de default ali, um não pagamento daquela dívida, aquele CDB é automaticamente liquidado contra aquele credor da dívida. Isso vão ser discussões que a gente vai ter também com projetos que a gente já tinha na rede do Drex, que a gente pode trazer analogias para cá, inclusive barateando o crédito para a pessoa física. Você tem um investimento lá, mas você está com carência, não quer abrir mão e quer fazer um outro investimento, você pode dar aquilo ali em garantia, tomar um empréstimo numa instituição e dado que tem aquele ativo tokenizado numa rede DLT, tem mais segurança, mais agilidade na execução da garantia, você tem uma tendência ao preço daquele empréstimo ficar mais barato. Então, sim, é uma dos ganhos que você pode ter numa rede como essa. Só para a gente deixar claro, existe DLT da Ambima sem a DLT do Banco Central, sem o Drex. Vocês estão continuando os estudos por conta de protocolo, já está tudo meio que esquematizado antes do Banco Central abandonar esse projeto por enquanto. Isso é possível de ser feito? Você fala, a gente vai precisar de uma stablecoin lastreada em real. A nova regulamentação do Banco Central, apesar do abandono do Drex, permite que este projeto continue? Sim, permite, sem dúvida nenhuma, tá? As coisas são independentes. Você tem um alinhamento muito grande com o Banco Central que vai participar desse piloto também, para a gente construir, mas as coisas são independentes de fato. Não ter o Drex numa rede DLT não impede que a gente construa uma rede tokenizada no mercado brasileiro. Isso é algo que está sendo feito em vários outros mercados, tá? Você tem Paris discutindo tokenização de mercado de capitais, você tem os Estados Unidos discutindo tokenização de ações, você passa muito por olhar os benefícios dessa liquidação por detrás, né? Toda essa infraestrutura que a gente falou no começo, o investidor comum não precisa saber da sopa de letrinhas que acontece. Já existe uma sopa de letrinhas enorme hoje na infraestrutura. A rede da LT ela vem para simplificar isso. Então, acho que é algo que vai acontecer independente do Drex, sim, com uma stable que a gente vai discutir essa criação, se nasce dentro do projeto ou se ela aceita outras stables que já existem. E a resolução do Banco Central veio recentemente, são 3 resoluções, né? Uma delas fala das PSAVs, que são os prestadores de serviços de ativos virtuais, como é que elas são constituídas, a segunda, como é que é o funcionamento dela, e a terceira fala de stable. Ela está muito bem construída e vai permitir, sim, que a gente tenha esse mercado funcionando.
Nós conversamos com Eric Altafim, diretor da Ambima. Sempre bem-vindo à nossa programação, Eric. Prazer tê-lo por aqui. Agradeço por compartilhar parte deste piloto conosco. Desejo sorte no processo de testes e, claro, que o projeto saia do papel efetivamente. Se for viável, claro. Vai ser, vamos trabalhar para isso. Obrigado, um abraço para todos. Valeu, meu cara. Até a próxima.